Oi pessoas, meu nome é Mari, eu sou educadora musical, mas eu também gosto muito de falar sobre variados assuntos, vocês vão perceber. Mas esse vídeo que eu tô gravando agora, ele vai para aquela minha lista de indicação de livros, certo? E aí eu vou indicar esses dois livros que me ajudou muito a organizar o meu pensamento sobre o ateísmo no Brasil, que é do professor Ricardo Oliveira da Silva. Ateísmo no Brasil, os sentidos da descrença no século XX e XXI, esse daqui, ó. Certo? E esse outro que também foi escrito pelo professor Ricardo, Espectro do Ateísmo, Construções de uma Alteridade Antagônica na História do Brasil. Olha só, esse outro aqui, certo? Esses dois livros foram escritos por ele. E aí eu gostaria de indicar eles porque, geralmente quando a pessoa começa a estudar sobre ateísmo, elas sempre vão para Europa e Estados Unidos, tá? Só pega escritores da Europa ou dos Estados Unidos, da Europa ou dos Estados Unidos, não sai disso, né? E aí eu acho que é muito bom e muito relevante você ler escritores da sua terra. Porque, por exemplo, quando você pega um escritor da França, vamos supor, aí é bom você ler, certo? Maravilhoso, não estou dizendo que não é para ler, estou dizendo que é para ler mesmo. Mas esse escritor, ele fala de uma perspectiva do lugar, do ambiente dele, de onde a pessoa vive, né? Do país que a pessoa vive. E aí por isso que eu gosto muito de ler escritores daqui do Brasil, sabe? Eu leio também os outros de fora, né? Mas gosto muito de sempre buscar e pesquisar escritores daqui do Brasil, porque a perspectiva dessas pessoas, desses escritores, desses pesquisadores, historiador, no caso do professor Ricardo, ele sempre vai trazer para o Brasil. E aí o que ele faz? Ele explica o ateísmo, né? Principalmente esse livro aqui, ele vai fazer bem esse movimento. Ele vai falar sobre o ateísmo, o conceito da palavra ateu, né? Nos seus variados períodos da história, até os dias de hoje, né? Sempre tem um preconceito com a palavra, com o conceito da palavra, certo? Sempre vai ter algum preconceito desse povo, daquele povo lá e acolá, né? Sempre vai ter. Tô fazendo só a propaganda, tá? Porque vocês precisam comprar e ler, certo? Mas aí o que eu quero dizer com isso? Que ele fez bem direitinho uma estrutura, assim, sabe? Como se fosse um período do início até os tempos de agora, o que significa a palavra ateu. E não só isso, tá? Tem várias coisas aqui super importantes. Como, por exemplo, deixa eu falar como ele organizou. A primeira parte do livro, ele fala, né? Ele traz ateísmo na Europa, o significado e tal, como foi acontecendo, a desenvoltura, a organização da palavra, do conceito. O ateísmo no Brasil colonial, olha que massa. Aí, a segunda parte do livro. Ateísmo no Brasil imperial, ateísmo no Brasil republicano 1 e Brasil republicano 2. Então, dentro de cada tópico desse que eu falei, tem vários textos bem massa pra gente aprofundar, certo? Como o professor Ricardo tem um canal aqui no YouTube, é desnecessário eu ficar falando e explicando cada capítulo, porque ele já faz isso, é o livro dele, né? Então ele faz isso muito bem, não preciso fazer a mesma coisa. Então eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição desse vídeo para vocês irem lá e dar uma fuçada no canal dele, que é massa. Eu aprendi muito lá e continuo aprendendo, porque toda vida que ele abre a boca é para dar aula. Eu acho ótimo. E esse segundo livro aqui que eu também quero indicar, na verdade esse foi o primeiro que ele publicou e esse foi o segundo, certo? Mas é porque eu comecei lendo esse primeiro, para depois pegar esse. Aí eu tô falando de acordo com a ordem que eu li, certo? Aí esse livro aqui, Ateísmo no Brasil, no sentido da descrença, os sentidos da descrença nos séculos XX e XXI, certo? Então aqui ele vai dar uma organizada
mais especificamente, e inclusive com dados do IBGE, que é muito importante. Não é um negócio da cabeça da pessoa, não, sabe? Viagens na maionese, não. Isso é um trabalho de pesquisa muito importante, os dois, maravilhosos. Eu super indico, porque eu também super confio no trabalho do professor Ricardo, certo? E aí, aqui tem muitos dados, para você que gosta de às vezes pesquisar, quantos ateus tem no Brasil, quantos agnósticos tem no Brasil, e na década de 80 era como era os católicos, como eram os evangélicos protestantes, qual era a quantidade, sabe? Aqui nesse livro, ó, é massa, tem tudo bem direitinho, certo? Mas vamos lá. Aí como ele organizou, né? O ateísmo e historiografia, o ateísmo no anarquismo brasileiro, o ateísmo no marxismo brasileiro, o ateísmo brasileiro no início do século XXI. Aí dentro de cada tópico desse tem vários textos, certo? É que eu tô resumindo, para o vídeo não ficar muito grande, já tá em 6 minutos. E aí, eu queria destacar aqui o ateísmo brasileiro no início do século XXI. O florescimento do ativismo ateísta no Brasil. Super indico essa leitura aqui. O livro inteiro, lógico, né? Mas assim, é que eu queria fazer um destaque. O ateísmo, identidade e ativismo. Ateísmo e ética. Ateísmo e feminismo. Né? Quer dizer, isso aqui também já é um outro ponto que eu gosto muito do professor Ricardo, que ele cita mulheres, sabe? Nas escritas dele. Ele está sempre citando escritoras, pensadoras, e isso é uma coisa bem rara, né? Venhamos e convenhamos, entre os escritores homens, né? A gente sabe. Então eu queria fazer essa indicação dos 2 livros do professor Ricardo, que são maravilhosos. Gostei muito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do canal dele para vocês pesquisarem também. No canal dele tem muita coisa boa, muita aula massa, muitas lives também. E queria agradecer pelo apoio, que mesmo sem ele saber, com os escritos dele, com os livros dele, tem me ajudado muito a abrir, assim, sabe, a minha perspectiva, a minha mente para o ateísmo. Dose dupla. É isso, gente. Leiam. Procure. Tem para comprar por aí nos sites de compra de livros. Então é isso. Comprem, leiam e divirtam-se. Tchauzinho!